te ver é tudo mais desvanecer. Talvez nós cantemos de modo automático isso, não entendendo tanto o que significa ou como isso é profundo para a nossa fé. Só que essa frase curta fala muito daquilo que o Espírito Santo tem comunicado para a gente aqui na carta aos Hebreus. O que estamos declarando já na primeira linha dessa canção é que estar diante da revelação de Cristo, contemplar quem Jesus Cristo é, faz todas as outras coisas serem dissipadas, desaparecerem, desbotarem, porque nada tem a cor que Jesus tem. Nada atrai de nós a admiração que Jesus atrai. Nada provoca em nós o sentimento glorioso que Jesus produz, como nós cantamos diante de Cristo, na beleza da santidade, no esplendor da majestade, no assombro da grandeza dele. Tudo que se coloca ao lado de Cristo, que se revela nessa posição, é inferior, é pior, não é digno de estar perto. Aí a gente olha para o nosso passado e olha para o nosso presente, tudo que cerca a nossa vida, e diante da revelação de Cristo, diante da declaração que nós fizemos, te ver é tudo mais desvanecer. Eu devo reconhecer que tudo aquilo que parecia em algum momento importante, muito valioso, tudo aquilo que parecia chamar muito atenção, diante de Cristo acaba perdendo brilho, acaba perdendo valor. A cor não é tão chamativa assim, porque nada vai ter a cor, o peso, o valor, a glória que provém dele. Nada, absolutamente nada. E o chamado aqui, tanto da música como do que o autor aos Hebreus tem falado para a gente, ao longo desses 8 capítulos, hoje entrando no 9, é que diante de Cristo, todos nós não podemos sair dessa exposição da carta aos Hebreus sem fazer uma reavaliação da nossa vida, sem olhar como a nossa vida está estruturada e colocar as coisas na posição correta. Nós precisamos imediatamente fazer uma declaração. O tema da exposição é a supremacia de Cristo na carta aos Hebreus, mas a grande questão é, tem se revelado a supremacia de Cristo nas nossas vidas? Diante de tudo que eu posso colocar ao lado de Cristo, diante de tudo que me cerca, eu devo fazer uma declaração. Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é melhor do que o quê? Do que absolutamente tudo. Os irmãos já jogaram uma pedra no rio? Não necessariamente daquele jeito, né, que a gente faz para ela alcançar uma longa distância, mas você pega, ou na água de forma geral, pega uma pedra, não importa o peso, joga para cima, ela cai na água, ela produz ali um impacto, não é? Imediato. A partir desse impacto, algumas ondas são geradas ao redor, não é assim que acontece, e permanecem por um tempo, mas fica para sempre essa onda? Não. O impacto acontece, percebe-se que algo caiu ali, produziu um efeito, e aquele efeito se alastra para além do lugar onde aquela pedra caiu, mas o que a gente vê são ondas que no primeiro momento são maiores, depois vão se dissipando até sumir completamente, desvanecendo, perdendo força até desaparecer. É isso que o autor fala para a gente sobre vários símbolos do Antigo Testamento. É esse efeito que ele fala para a gente que está acontecendo. O sistema religioso judaico que muita gente se apegou é o que foi estabelecido da parte de Deus como uma espécie de dispensação provisória, ponte a não permanente para acesso a ele, mas isso é algo que passa, desaparece, desvanece diante de uma revelação, de algo que acontece na história que tem um impacto profundo. Como uma pedra, quando é lançada em um rio, nesse movimento vertical, gera um impacto e depois vai se dissipando, também o tabernáculo. Os sacerdotes, os sacrifícios, os animais, tiveram seu impacto na história da redenção. Mas não é um impacto que seria feito para durar para sempre. Tinha impacto sim, porque foi Deus que instituiu, tinha um propósito, tinha lá a sua glória, mas era provisório. E a gente olha para o que diz a carta. O autor aos Hebreus, ele está escrevendo para pessoas que tiveram uma decisão junto a Cristo. Fizeram um compromisso, fizeram declarações de fé, que são um compromisso real. Só que agora estavam sendo tentadas a abandonar Cristo e retornar para essa estrutura que já estava inapta de oferecer qualquer coisa que fosse produtiva para a vida espiritual. Só que ele apresenta para a gente, diante de qualquer tentação que queira roubar o nosso coração da supremacia de Cristo, ele diz assim: quanto mais Cristo é revelado,
Quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais as coisas que antes nós julgávamos serem excelentes, perdem o valor e a posição na nossa vida. Olha o trecho anterior que a gente estudou aqui. O autor falou sobre sombra e sobre realidade, falando que aquilo que é passageiro e deve ser abandonado, e aquilo que é definitivo, aquilo que não muda e deve ser guardado. Aquilo que é definitivo e deve ser guardado não despreza uma verdade fundamental, ou uma pessoa fundamental: Cristo. Tudo aquilo que desconsidera a realidade de Cristo passa, não fica e naturalmente não serve para a gente. Mas onde há Cristo revelado como Senhor da história, onde há Cristo revelado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde há Cristo revelado como a provisão de Deus para a salvação, pela fé nele, aí sim é o lugar onde nós podemos repousar, onde nós podemos atracar o barco da nossa vida. O autor mostrou que, estando nós separados da presença de Deus, foram os dois pontos da lição anterior do texto do capítulo 8, nós temos um sumo sacerdote, alguém glorioso que nos representa, nos leva para um lugar em que nenhum homem jamais pisou. Jesus Cristo não entra em um santuário terreno, construído por mãos de homens que nunca foi capaz de conter o Senhor da terra. Ele entra nos céus, no santuário perfeito, e lá ele entra com a missão. Ele é assentado à direita da majestade, ele está lá para reinar, mas também está lá para servir, sendo aquele que intercede por nós. Diferente do que os sacerdotes fariam no santuário terreno, com prazo de validade, Jesus Cristo, como homem, entra no santuário terreno para que nós homens, ou entra no santuário eterno, para que nós homens possamos também entrar no santuário eterno, para nunca sairmos. E ali nós também vimos que Jesus, além de entrar no lugar para nos representar, e que nenhum outro homem jamais entrou, Jesus também faz uma obra no nosso coração que nós mesmos não poderíamos, e nenhum outro homem poderia fazer para nós. Porque a lei, com todas as suas prescrições, um rol de mandamentos, um conjunto de regras para serem guardadas, não tem a capacidade de purificar o homem por dentro. Nada! Não importa o nosso esforço para obedecer, sem que uma obra seja feita na nossa fonte de vida. Todo o nosso esforço para tentar agradar a Deus, satisfazer as suas justas e santas exigências, são esforços fracassados, são esforços inúteis. A antiga aliança foi estabelecida por Deus com um propósito: apontar a realidade do pecado, e apontar junto disso a santidade de Deus, e também junto disso mostrar para a gente que diante da realidade do pecado e da santidade de Deus, nós sozinhos não conseguimos atender o que o Senhor quer de nós. Nós não conseguimos, por nosso esforço, nos reaproximar. A lei existe para revelar a distância, para revelar a nossa incapacidade e para mostrar que nós precisamos de algo muito maior do que um conjunto de regras para mudar a nossa vida. E é assim que Deus age. Na lei, o exterior era purificado. As pessoas cumpriam rituais, passavam por um rito específico e diziam: não, cerimonialmente estou puro. Mas o coração pecador diante de Deus não estava puro. Nada tinha mudado. O coração, que é a raiz de todos os males do homem, permanecia intocável. Só que pela obra de Cristo, aquele que se revela do alto para morrer numa cruz pelos nossos pecados, a coisa é totalmente diferente. Nenhum de nós seria capaz de cumprir as exigências justas do Senhor. Mas Deus enviou do alto alguém que cumpriu cada uma delas. Alguém que foi perfeito, como nenhum de nós nunca poderia ser. E aí ele promete para a gente fazer algo novo. Deus prometeu, por meio de Jeremias, nós vimos aqui, que ele faria algo diferente. Em vez de escrever a sua lei em pedras e dizer assim: obedeçam, Deus faria algo novo. Deus nos daria um coração novo. Colocaria o seu Espírito dentro de nós, para que agora não houvesse uma guerra, um esforço inútil para obedecer, mas a lei dele seria gravada no nosso coração, e inscrita dentro de nós, para que a transformação fosse de dentro para fora, e de fato nós tivéssemos agora paz com Deus. Mas como isso é possível? Em Cristo. Ele cumpriu toda a exigência, e tendo cumprido toda a exigência de Deus, como é que nós podemos ter paz com Deus? Foi Ele. Mas Ele é tão perfeito, que aquilo que Ele conquistou sozinho pela obediência dEle, Ele compartilha conosco pela graça. Então a obediência de Cristo passa a ser a nossa obediência. E agora, com o coração transformado pela obra que Ele fez,
a obediência para nós não é para sermos salvos, para sermos aceitos por Deus, mas obediência porque agora nós estamos no lugar onde Deus está. Nós estamos no coração de Cristo, e nesse lugar nós não somos somente aceitos na presença de Deus. Esse é o ponto. Não é aquela ideia de que Deus nos recebe como nós estamos e tanto faz como nós continuamos. Nesse lugar da presença de Deus nós temos acesso, nós somos aceitos, mas somos transformados, mudados de forma tão perfeita que a Escritura vai falar que nós nascemos de novo. E agora o nosso coração é guiado para fazer a vontade de Deus. Aí é o que o autor vai falar no texto de hoje. Ele adota a mesma estrutura que a gente viu lá no capítulo 7. Ele fala sobre a antiga aliança, o problema da antiga aliança, e aonde a gente vai parar aqui hoje, ele mostra a transição para a nova ordem. Deus determinou um limite para tudo isso que faz parte da antiga aliança. E ele estabeleceu um ponto de partida para aquilo que ele quer fazer nos nossos corações. E ele fala a partir daqui, vamos ver, versículos 1 ao versículo 7. Diz o seguinte, o autor: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, um jarro, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim, preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para exercer o seu ministério. No entanto, versículo 7, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. O autor agora ele apresenta para a gente como era o tabernáculo terreno. Era o centro da antiga aliança. Ele era o símbolo visível. E na realidade era ali que Deus se manifestava. Era ali a conexão, o ponto de toque, onde a terra e céu se encontravam, era onde Deus se revelava. Deus não estava se revelando de forma gloriosa a outras ações, em outros lugares, mas no tabernáculo Deus fez um compromisso de se revelar. E era o que acontecia aqui. E dentro desse tabernáculo, dessa habitação de Deus, nós temos símbolos importantes aí na história de Israel. São lugares e objetos sagrados, que foram feitos não por vontade de homem, vamos lembrar isso. Foi Deus quem determinou milimetricamente como o tabernáculo deveria ser construído. Deus foi quem determinou estritamente como cada um dos elementos, itens, deveria ser construído. Inclusive a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo capacitou pessoas para desenvolver essa obra. Para dizer que nada no que diz respeito ao tabernáculo, nem esses itens que eram ali símbolo da revelação de Deus à humanidade, a ponte, pelo menos temporária, entre Deus e o homem, nada daquilo foi produzido por vontade humana. Até mesmo as mãos que trabalharam ali foram usadas por Deus para fazer. É o que a gente vê na história. Então esses objetos foram feitos, colocados no lugar que Deus determinou e consagrados a Deus. Protegidos do povo, separados. E a descrição que o autor traz para a gente agora, ele pega lá de Êxodo capítulo 16 ali, e Números capítulo 7 também que a gente usa. E aqui ele nos mostra esse tabernáculo. E esse tabernáculo é dividido em dois espaços diferentes, e são separados do povo, a comunidade não tem acesso, por véus. São cortinas densas, espessas, que nenhum homem sozinho poderia cortar, derrubar, ou fazer qualquer obra que pudesse impedir que elas se tornassem um obstáculo. O primeiro espaço, que é o maior, é chamado de lugar santo. O outro lugar, que é menor e mais restrito ainda, é chamado de, o nome já diz tudo, o Santo dos Santos. O lugar santo ele poderia ser acessado por mais gente do que esse outro. Os sacerdotes da tribo de Levi poderiam entrar lá, mas somente os sacerdotes que fossem descendentes de Arão.
Então nem todo levita poderia entrar, somente aqueles que eram sacerdotes, aqueles que eram descendentes de Arão. E ali eles realizavam o serviço deles diante de alguns objetos que a gente ouve falar em algum determinado momento. São alguns trazidos para a gente: o candelabro, a mesa e os pães da presença. A mesa e os pães da presença acabam parecendo como uma coisa só, porque eles se unem de determinada forma. O candelabro era uma peça que, claro, a gente não tem foto, não tem nenhuma imagem perfeita, a não ser a descrição que a Escritura traz para a gente. Mas certamente era um objeto visivelmente impressionante, mostrando que era Deus que estava naquela obra. Era feito de ouro puro, totalmente lapidado no ouro. Tinha uma haste central e mais 6 hastes formando 7 suportes de lâmpada, né? Naquele tempo. Esse candelabro tinha muitos detalhes feitos manualmente e carregavam ali esses suportes que a gente fala lâmpada, mas os irmãos sabem que era azeite puro, que era produzido especificamente para isso, com um pavio que era colocado para ser acendido. Aquele ambiente do lugar santo não tinha a luz do sol. Era um ambiente realmente fechado, totalmente reservado do povo, coberto. Era um ambiente escuro, naturalmente. Então esse candelabro servia, resposta óbvia, para iluminar aquele ambiente, para que o serviço fosse prestado. E ali, a representação disso, as 7 hastes não são em vão. Enquanto os dias do Senhor criou o mundo, 7 dias, e são 7 dias em que a vida do Senhor é representada iluminando. Deus é quem traz luz à humanidade, Deus é quem gera vida na humanidade, e naqueles 7 dias isso fica muito claro. Só que o alcance da luz desse candelabro, de cada uma daquelas 7 lâmpadas, não passava do teto do tabernáculo. Não podia iluminar mais ninguém, a não ser aquele ambiente pequeno, aquela sala restrita, protegida do restante do povo. Também estava no lugar santo a mesa e os pães da presença. Esses 2 itens também são gloriosos, impressionantes. As peças de madeira que eram feitas aí do tabernáculo são sempre de acácia, é o que aparece para a gente. Mas tem a cobertura de ouro. Era um móvel grande, era um móvel muito forte, e 12 pães eram colocados em cima desse móvel. Um pão para cada tribo de Israel. Então 12 pães ali. Eles eram renovados a cada sábado, e o povo poderia comer? Não. Somente os sacerdotes poderiam comer. Somente os sacerdotes tinham acesso àquela mesa, e somente os sacerdotes poderiam acessar aqueles pães. Ainda assim era um símbolo de provisão, como o pão é. Símbolo de comunhão com Deus. Aí a gente avança para o segundo espaço. A gente estava onde agora? No lugar santo. Esse primeiro espaço maior. Agora a gente chega em um espaço que é separado. Não há apenas uma cortina para que o povo seja impedido desse primeiro lugar santo. Entre o lugar santo e esse próximo espaço chamado de Santo dos Santos, tem mais uma cortina densa. Uma cortina espessa, que tem uma mensagem para a gente. Não é todo mundo que entra aqui. Isso aqui não é um lugar para todo mundo. O acesso está reservado, protegido, fechado para alguns. Ficava atrás dessa cortina. E era um lugar ainda mais sagrado, ainda mais santo, porque ali era o lugar da revelação, da presença manifesta de Deus, da revelação do Senhor, no máximo que se podia ter ali no tabernáculo. E o altar, esse espaço, ele continha alguns outros itens que o autor coloca para a gente. A gente tem o altar de incenso, ou incensário, que é feito mais uma vez de madeira de acácia, revestido de ouro, e ele ficava, na verdade, no lugar santo. Algumas pessoas vão dizer que o autor aos Hebreus errou. Não, porque ele ficava no lugar santo, mas no dia da expiação, uma vez no ano, ele era levado lá para o lugar, o Santo dos Santos, para que o sacerdote iluminasse o ambiente e enchesse a tampa da Arca da Aliança com aquela fumaça. Ali naquele incensário, todas as manhãs e todas as tardes, Arão ou seus descendentes diretos, eles acendiam o incenso. Subia um aroma maravilhoso que ultrapassava aquele tabernáculo. Era um aroma que subia, simbolizando as orações do povo de Deus. O povo de Deus se colocando diante do Senhor. Só que no dia da expiação, uma vez no ano, esse incenso era colocado lá dentro. O lugar onde o sumo sacerdote ia entrar apenas naquele dia do ano em que ele ofereceria o sangue, aquele lugar deveria ser coberto pelo incenso, ali com aroma agradável. E aí o autor então coloca
incensário, esse altar do incenso, como estando no Santo dos Santos, mas ele, de certo modo, ocupava os dois ambientes a depender do momento. Então a função dele era uma função sempre solene. Só que por mais agradável que fosse o cheiro, o incenso não mascarava a barreira. O incenso não mascarava a separação. Imaginem, o povo não consegue ver o candelabro. O povo não consegue ver nenhum dos outros símbolos que estão ali. O sangue derramado o povo não consegue ver. O máximo que o povo consegue ver a parte externa do tabernáculo e sentir o cheiro do incenso. Mas a mensagem continua sendo clara. Isso aqui não é para vocês, não agora. Esse lugar vocês não podem acessar. Por fim, no Santo dos Santos estava o objeto mais emblemático da história de Israel. Estava esse objeto mais representativo da presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Era um baú feito de... não dá para adivinhar, não? Acácia, de novo, né? Coberto de ouro, não somente na parte externa, mas também agora na parte interna. Ela ficava sempre no Santo dos Santos. Esse era o lugar de guarda reservado para a Arca da Aliança. A não ser, os irmãos sabem que o tabernáculo, durante a jornada do povo de Israel do deserto, ele era desmontado. Então, quando o povo partia para a jornada, ele era carregado sob a ordem de Deus. Mas fora isso, deveria ficar lá, no Santo dos Santos. E segundo a descrição do Antigo Testamento, que o autor coloca para a gente aqui, o que ele tinha dentro da Arca da Aliança? O jarro em que estava o maná, que foi a provisão de Deus no deserto, para que o povo não tivesse fome. A gente teve a vara de Arão, que floresceu, e também as tábuas da lei. Todos objetos extremamente significativos na história de Israel. E na tampa da arca, aí é algo que nos chama a atenção. O autor coloca para a gente aqui no capítulo 5, no versículo 5, o que estava ali como imagem. A gente tinha dois querubins entalhados ali, feitos em ouro batido. Um de frente para o outro, com as asas estendidas, cobrindo a tampa e olhando para baixo. Não sei se os irmãos se lembram, mas depois da queda, depois que o pecado entrou no mundo, em Gênesis 3, versículo 24, Deus protege a árvore da vida do homem. Porque o homem agora estava em pecado e Deus não poderia deixar que o homem em pecado comesse da árvore da vida. Afinal, imaginem um homem em pecado, em rebeldia com Deus e vivendo eternamente. Era algo incompatível, não era o plano do Senhor. E aqui o símbolo é exatamente o mesmo. Querubins foram colocados para guardar o acesso. O símbolo, mais uma vez, é de separação. Esse não é um lugar para o povo. Esse não é um lugar que a humanidade tem acesso. É um lugar reservado, protegido. Aqueles querubins estão falando para a gente: fiquem longe. Não é para vocês. Estão protegendo o caminho para Deus. E aí, entre os querubins, o que tinha naquela tampa da arca? Tinha uma parte no meio, entre a asa deles dois. E ali era o lugar em que a glória de Deus se manifestava. Em número 7, foi na tampa da arca, entre os querubins, que Deus se revelava para falar. E Moisés ouviu o Senhor falando ali. A gente costuma falar, o Senhor, tem salmos que diz isso, está entronizado entre os querubins, porque era na tampa da arca, entre os querubins, que a presença do Senhor era manifesta. Só que aquele lugar, embora glorioso, curioso, muitos símbolos impressionantes, era um lugar que era inacessível para pessoas como nós. Era um lugar que, pela descrição, a gente iria ficar relegado na nossa insignificância e dizer: oh, deve ser muito bonito, mas ponto. Não é para nós. Nunca veremos, talvez. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar. E apenas uma vez por ano. E ali, na tampa da arca, chamada de propiciatório, ele aspergia por 7 vezes. O sangue do animal tinha sido morto para perdoar os pecados dele, os pecados da comunidade de Israel. 7 vezes ele tinha que aspergir o sangue. E fazia isso uma vez no ano. Era um ciclo que não acabava. Isso era a revelação da misericórdia de Deus? Sim, porque Deus recebia aquilo. Deus instituiu aquilo para ser a ponte do povo para ele. Afinal, Isaías diz isso muito bem: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Só que mesmo a misericórdia de Deus, ele fazia questão para ensinar o povo. Era uma misericórdia dosada, não era? Os irmãos concordam comigo? Restrita de certo modo, pelo menos na forma de ensinar, uma vez por ano, por meio de um homem, por meio do sangue de um animal, que no ano que vem teria que arrumar um outro animal, para ser morto de novo, para aspergir 7 vezes, no outro ano de novo tudo seria renovado.
Era graça, sem dúvida. Misericórdia de Deus, sim, mas Deus tinha um caminho mais excelente. Deus tinha algo mais glorioso em mente, que não foi assim, eu acho que isso aqui pode ser aperfeiçoado. Não, como eu já tenho falado para os irmãos, Deus tem um plano antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo que o homem pecasse, Deus já tinha planejado o seu resgate. Deus já tinha olhado para nós e já tinha providenciado aquele que resolveria o nosso problema. Então essa aqui, por mais que nós olhemos para cada um desses símbolos e pensemos, isso não era para a gente, se estivéssemos lá, isso seria uma realidade distante, ideal, se você não fosse principalmente descendente de Levi e descendente de Arão, nem separado como sumo sacerdote. Só que o caminho que Deus preparou é o caminho perfeito. Nada disso pode nos atrair, nada disso pode trazer para nós admiração, quando nós conhecemos um caminho muito mais perfeito, real e suficiente. Enquanto o tabernáculo terreno estava erguido, o caminho para a presença do Senhor não estava completamente aberto. No máximo isso aqui é um símbolo de acesso a Deus. No máximo isso daqui é uma representação de acesso a Deus. Mas a cortina no santuário celestial continuava fechada. Alguns poderiam ter acesso ao lugar santo, ao santo dos santos, mas a presença eterna de Deus continuava sendo protegida do homem, porque não há um só que seja digno. Do alto o Senhor olha e todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, ninguém que seja merecedor de entrar na presença dele. Mas tem um caminho novo, um caminho glorioso, uma nova ordem. Olha o que diz aí do 8 ao 10. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas, mas até o tempo da nova ordem. Olha o que o autor está dizendo para a gente. Toda a restrição que está escancarada nesses elementos que nós vimos antes, nos levam a uma conclusão. O caminho real à presença de Deus não estava aberto. Isso nunca simbolizou acesso real a Deus. E era o que o Espírito estava ministrando intencionalmente por meio dessa estrutura. Deus colocou aquela estrutura para lembrar para a gente, por causa do pecado, o caminho de Deus para vocês está fechado. A presença de Deus não é acessível para você, pecador. Sou eu quem promovo a oportunidade que alguns vão, pela minha graça, pela minha misericórdia, entrar na minha presença para que eu tolere os pecados de vocês, não os destrua. Mas dizer que vocês têm acesso real à minha presença, vocês não têm. A santidade de Deus, meus irmãos, é algo inegociável. A santidade de Deus não diminui com o passar do tempo. Deus não é alguém que muda os seus planos. E as ofertas e sacrifícios que eram trazidos pelo povo nunca foram capazes de transformar o coração do homem. Nunca foram capazes de purificar a consciência e fazer com que a gente fosse capaz, dignos, de entrar na presença do Senhor. Quando diz a palavra de Deus que nós estamos separados do Senhor pelo pecado, que os pecados fazem separação entre nós e Deus, não é uma ilustraçãozinha. Não é uma forma da gente ver que a gente está um pouco distante, precisa melhorar. Ruptura, separados, como ramos de uma árvore lançados ao chão, secando, sem vida em si mesmos. Assim somos todos nós longe do Senhor. Essa é a realidade. E para que serve uma estrutura como essa, já que era passageira? Para reforçar isso, para a gente perceber que a presença de Deus não é brincadeira, que Deus é um Deus santo. Deus não é Deus complacente com a injustiça. Deus olha do alto, vê injustiça. Vocês acham que Ele está tolerando? Que Ele está achando tudo muito... É normal como o nosso coração muitas vezes se comporta. A gente deixa de se admirar com coisas maravilhosas numa reunião como essa, mas muitas vezes nossos corações ficam imunes à maldade do mundo. A gente começa a dizer, é normal, é assim mesmo, não tem o que fazer. Mas o Deus que é santo repudia a maldade. Ele ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. E a palavra de Deus vai além. Afastem-se deles todos que praticam a impiedade.
a injustiça, afastem-se dele. Haverá um grande dia na história em que o Senhor separará aqueles que não têm seus pecados perdoados, porque pecado não perdoado atrai o derramar da ira do Senhor. O Senhor não negocia os seus princípios. Para isso existia essa estrutura. O acesso do sumo sacerdote é providência de Deus. Sumo sacerdote é pecador também. Sumo sacerdote é homem perfeito. O sangue de animais, nunca, a gente vai ver isso, nunca foi capaz de perdoar pecados, coisa nenhuma. Deus aceitou por sua graça, mas não resolveu, não é a solução definitiva. Aqueles véus que estavam ali, aquelas cortinas, são um testemunho visível de que a gente não tem chance por nós mesmos diante de Deus. E não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos, pelo nosso esforço, para rasgar esses véus, para destruir. Mas assim como pela graça, o Senhor pediu que o caminho até o Santo dos Santos fosse aberto a pelo menos aquele espaço físico, no caso do sumo sacerdote. Assim como Deus tolerou que ofertas fossem oferecidas, Ele não destruiu o seu povo. Da mesma forma, Deus preparou, pela graça, que permeia não somente o Novo Testamento, mas toda a história da redenção. Deus preparou um sumo sacerdote perfeito, que esse sim pavimentou o acesso ao Santo dos Santos. Não aquela sala, mas o real Santo dos Santos. O lugar onde Deus habita. O lugar onde a santidade é plena. O lugar onde a majestade do Senhor de fato se revela com esplendor incomparável. Uma grandeza absurdamente superior a tudo que a gente pode elaborar com a nossa mente. Jesus Cristo entrou de uma vez por todas nesse lugar. E Ele não somente entra lá, se assenta à direita do Pai, mas Ele abre as portas para que pela fé nele a gente também entre. Amém. Tabernáculo era muito pouco para a gente sonhar com isso. Nós temos acesso ao lugar real onde o Senhor habita, ao trono do alto. Ele abriu as portas. E esse foi o testemunho vivido em Jerusalém. No primeiro século, muito tempo depois do tabernáculo, lá está Jesus Cristo, Deus encarnado, aquele que veio para perdoar os nossos pecados, que João aponta como o Cordeiro de Deus. Lá está Ele agora numa cruz, fora dos muros de Jerusalém, em um monte chamado Gólgota. Ele faz uma declaração: está consumado, está cumprido aquilo que estava proposto que eu fizesse. Ele entrega o seu espírito a Deus, ele derrama o seu sangue. E o testemunho maravilhoso que houve é que no templo, em outro espaço, aquele véu, aquela cortina densa, espessa, que simbolizava a separação entre nós e Deus, foi rasgada até o meio, não do alto a baixo, completamente. Quando Jesus morreu na cruz, meus irmãos, o véu do templo foi rasgado. Não foi homem que rasgou, foi Deus quem rasgou. Foi milagre, foi sobrenatural, foi algo estrondoso do alto. Foi Deus dizendo para a gente: não há mais separação. E não há mais separação porque não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Aqueles que olham para a cruz entendem o amor derramado, o sangue vertido, o Salvador entregue em nosso favor. Podem ter certeza, já não há separação. E Paulo vai dizer isso para a gente, né? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que se revela dessa realidade de qualquer outra? Nada, poderes, alturas, profundidade, nada, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque quando Jesus se revelou, o acesso ao verdadeiro Santo dos Santos foi pavimentado por nós, para nós. O tabernáculo, com os seus itens, como o autor vai colocar aqui no versículo 9, era só uma parábola. Os irmãos entendem isso aqui? A gente viu há pouco em Marcos como Jesus usava parábolas vivas. Ele viu uma figueira, ele amaldiçoou, ela parou de dar fruto, secou. Não foi simplesmente uma história que ele contou, fez acontecer na prática. Da mesma forma que o tabernáculo era uma ilustração, uma parábola. A parábola serve para quê? Para ensinar uma verdade maior do que aquela ilustração em si. A parábola daquilo que nós conhecemos em Cristo. E diferente de uma pedra que produz um impacto ali momentâneo na água, quando a gente estava falando aqui, logo desvanece. Qual o impacto que Cristo produz? Cristo é aquele que produziu na cruz um movimento glorioso de salvação, um movimento glorioso de perdão, que começou lá na Ásia Menor. Começou lá no primeiro século. Nos alcança aqui em 2026. Nos alcançou no momento da nossa vida que ele atravessou a nossa história.
E é um movimento que não vai parar até a eternidade. Tabernáculo, templo, sacrifícios, como uma pedra, bateu na água, fez movimento, mas logo sumiu. Mas Cristo não vai desaparecer, porque Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, porque Ele vive para interceder por nós. Por meio de Cristo, meus irmãos, não é somente o exterior que está ali. Não é porque a gente declara fé em Cristo, recebe um título, e agora a gente vive de uma forma diferente para que as pessoas reconheçam que a nossa vida foi transformada. Nós não temos simplesmente uma aparência de pureza. A gente não tem uma forma de falar diferente para parecer mais santo. A gente reflete aquilo que Deus fez no nosso coração. O sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de toda injustiça, para nos tirar de todo lamaçal da maldade. E o sangue dele derramado de uma vez por todas é por meio do sangue de Cristo. Lembra o que a gente viu no capítulo 8? A promessa de Deus da nova aliança. Eu vos perdoarei a maldade e dos seus pecados não me lembrarei. Em Cristo, e somente em Cristo. As prescrições da antiga aliança tinham prazo de validade, mas Jesus não tem prazo de validade. Ele é o nosso Salvador, e assim será o nosso Salvador por toda a eternidade. E só para os irmãos não perderem de vista isso, eternidade não tem fim, né? A redundância, nós nunca deixaremos de tê-lo como nosso autor, consumador da nossa fé. E no meio disso tudo, o sustentador dela. Ele que nos conduz nesse mundo. Os irmãos sabem disso. Tem coisas que o tempo valoriza, não é verdade? O vinho, quanto mais tempo tem o vinho, mais caro ele fica. O cristal, o preço aumenta. Certas relíquias que são raras acabam valorizando com o tempo, são cobiçadas. Mas em termos de salvação, não tem absolutamente nada do passado que ganhe mais valor depois que Cristo se revela. Porque nada no que diz respeito à salvação se torna mais precioso depois que Jesus se revela. Depois que Jesus Cristo se revelou, todos os caminhos que os homens tentaram construir para chegar a Deus, tudo aquilo que foi colocado como parábola, ilustração, é inservível. Não quer dizer somente que diminuiu o preço, quer dizer que o preço caiu vertiginosamente até não valer mais nada. Tudo que desconsidera Cristo não nos vale, não nos serve, não provê nada para a gente. Então, eu fujo disso tudo e me apego a Cristo, o autor e consumador da minha fé. E aí eu penso em cada um desses elementos. Tabernáculo, eu preciso dele ainda? Não. Agora nós somos a habitação de Deus por meio do seu Espírito. Nós somos casa do Senhor. Eu preciso de arca da aliança como símbolo da presença de Deus? Meus irmãos, para que é símbolo da presença de Deus, se o próprio Deus tabernaculou conosco, Emanuel, Deus conosco, que habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e voltará para morar conosco por toda a eternidade. Eu não preciso de um espaço pequeno, edificado por homens, que seja chamado de Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. Os querubins já não dizem assim, parem. Eles não nos impedem. Agora nós podemos entrar na presença real do Senhor, no santuário perfeito, por meio do sacerdote perfeito. Não precisamos de incenso. O bom aroma não é um bom aroma que pode ser sentido somente aqui. As nossas orações, os nossos louvores chegam até o trono do Senhor com um aroma suave, porque Cristo é quem media, Cristo é quem intercede. Nós não precisamos de candelabro, por mais bonito que parecesse, por mais impressionante que fosse, porque nós não precisamos de uma luz que fica restrita numa sala, quando aquele que é a luz do mundo já se revelou, a verdadeira luz que ilumina todos os homens, aquele que dissipa as trevas, que as trevas não derrotam. Nós não precisamos de um propiciatório na tampa de um baú, por mais seja de ouro. Esse baú, com tampa de ouro, coberto de ouro, com itens importantes do Antigo Testamento, não foi capaz de nos socorrer. Não foi capaz de construir um caminho verdadeiro para Deus. O verdadeiro propiciatório é a cruz do Calvário, o madeiro maldito, onde nosso Senhor pagou o preço para conquistar a nossa salvação. O sangue foi derramado de uma vez por todas. E nós não precisamos, por fim, pensando em todos esses elementos que apareceram aqui para a gente, da mesa que estava lá no lugar santo, nem desses pães aqui da presença, porque em Cristo
nós conhecemos o pão vivo que desceu do céu. O pão da vida, aquele que satisfaz, aquele que se oferece para nós e aquele que nos chama, apesar de quem nós somos, para a sua mesa, para o banquete da salvação, para o banquete em que nós podemos nos fartar. Somente os sacerdotes podiam comer o pão, somente os sacerdotes tinham acesso à mesa, mas agora em Cristo nós temos acesso pleno, para não simplesmente comermos um pouquinho, mas onde a graça transborda sobre nós. Olhem para a antiga aliança, meus irmãos, e rendam glória a Deus. Olha como isso revela complexidade. Olha quantos elementos diferentes. Cansaço, tabernáculo, pães, mesa, propiciatório, incenso, cortina, arca da aliança. Isso é cansaço. A antiga aliança é marcada por ritos e mais ritos, por símbolos e mais símbolos, que são incapazes de aperfeiçoar. E nenhum desses símbolos, olha que coisa, sozinhos, ou mesmo juntos, não foram capazes de descrever o que Deus estava para fazer. Nenhum deles poderia descrever aquilo que Deus tinha preparado na plenitude dos tempos, porque era sombra. Só que com a realidade de hoje, muitas vezes a gente vê tantas pessoas que conhecem a verdade de Cristo, a verdade da salvação, pela graça por meio da fé. Algumas pessoas querem constituir novos sacerdotes. Algumas pessoas querem usar de elementos simbólicos para poder representar a presença de Deus. A gente não precisa voltar com a tentativa de religião do cansaço, porque a religião verdadeira, definitiva, que nós contemplamos na imagem de Cristo, não foi uma religião, religar ao coração de Deus marcado por cansaço e complexidade, mas por uma fala que atravessa o nosso coração, com um convite glorioso, quando diz: venham a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Amém. E não foi um rosto distante, mas um rosto simples, um rosto puro, que se apresentou como capaz de tirar o maior fardo das nossas almas. Ele mostra para que ele veio. Então a nova aliança em Cristo não é sobre fazer, sobre merecer, sobre apresentar a justificativa diante do Senhor para nos salvar, mas sobre descansar, mas não descansar no pecado, descansar no crer naquele que é a provisão de Deus para o perdão dos nossos pecados. Esse é o nosso trabalho, não é o que diz a canção? Né? É teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Essa é a aliança que Cristo celebra conosco. Só que olha que coisa curiosa. Jesus Cristo nos chama a nos deleitar na sua mesa, a participar do banquete que Ele oferece com o pão da vida que Ele próprio, tudo que precisamos. A gente tem muitos símbolos aqui que desonescem, porque a gente já tem a imagem perfeita. A gente não precisa mais de sombra, só que tem um símbolo que está permanecendo aqui na Escritura. Tem símbolos que desaparecem, mas tem um que continua. Mas um símbolo que vem antes da lei. É curioso. Jesus Cristo tem um sacerdócio superior, segundo a ordem de Melquisedeque, os irmãos lembram disso, e é um sacerdócio que não foi instituído com o sacerdócio levítico. É um sacerdócio anterior à lei. Eu queria que os irmãos abrissem Gênesis capítulo 14, versículo 18, e vissem o que o texto diz. Gênesis 14, 18. Os irmãos encontraram? Está ali projetado também para a gente. Diz o seguinte: a gente não falou sobre isso quando nós pensamos nesse texto do autor aos Hebreus, mas olha o que está dito. Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, trouxe pão e vinho. Isso lembra aos irmãos alguma coisa? Olha quanto tempo antes Deus está estabelecendo para a gente aqui um marco importante. Antes da lei, antes de Moisés, antes de tabernáculo, antes de sacrifícios, antes de templo. Um símbolo que poderia passar para a gente despercebido. Um símbolo que poderia parecer só um detalhe. Só que Jesus revela esse símbolo como algo glorioso que permanece. A sombra encontra a imagem perfeita. E a imagem perfeita que continua dizendo para a gente: olhem para esse símbolo e encontrem nisso a provisão que vocês precisam para olhar para a realidade de tristeza que cerca vocês e terem a certeza que vocês têm comunhão com Deus.
Foi isso que Jesus quis mostrar para a gente antes da sua prisão. Quando ele ia entrar no seu suplício, ele teve uma reunião com seus 12 discípulos. Naquele momento, ele junta aqueles 12, faz um convite para que eles estejam à mesa com ele. E o que é que Jesus traz, o sumo sacerdote? Pão e vinho. Partindo o pão como o seu corpo seria partido, ele fala: tome isso, como. Esse é meu corpo que é entregue em favor de vocês. Amém. Em seguida, ele toma o cálice. Ele tomou o cálice da ira de Deus na cruz, mas ele compartilha conosco um cálice muito melhor. E diz: bebam, porque esse cálice é o cálice da nova aliança. Esse é o meu sangue que é derramado em favor de vocês, derramado por muitos para o perdão dos pecados. E esse símbolo permanece de uma forma curiosa. O candelabro não permanece, a arca não permanece, a mesa, os pães da presença não permanecem, mas a comunhão com pão e vinho permanece na ceia do Senhor. Jesus é quem estabelece para a gente uma ordenança. Ele é quem diz que permanece, então de fato permanece. Façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anunciam a minha morte, até que eu volte. Amém. Enquanto tantos símbolos ficam para trás, Jesus faz questão de estabelecer um novo símbolo, uma nova parábola, para mexer com o nosso coração. Só que esse símbolo agora não é de um Salvador distante. Esse símbolo agora não é para ensinar para a gente: olha como vocês estão longe de Deus. Esse símbolo agora é para dizer: olha o que Deus providenciou em favor de vocês. Olha como Deus é bondoso. Não é um Salvador distante, futuro, visto como uma sombra. O símbolo é para lembrar, para recordar. Não é para apontar para o futuro, com a expectativa de quem sabe aconteça. É para lembrar que tudo que precisava ser feito em nosso favor já foi feito na cruz. Jesus já pagou o preço, Jesus já derramou o seu sangue. E se cremos nele, nós temos acesso à sua mesa. Temos acesso à salvação, onde está sendo oferecido mais do que simplesmente pão e vinho. É o corpo de Jesus partido por nós. É o vinho dele vertido em nosso favor, que, como o autor aos Hebreus coloca aqui, ele é esse mediador dos benefícios presentes. Jesus Cristo não traz benefícios só para o futuro, são benefícios que a gente desfruta agora. A paz com Deus é para agora. A aproximação do coração do Senhor é para agora. O perdão dos pecados é para agora. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí, eu lembrei do Salmo 23. A gente vê Davi, pastor. Ele foi tirado de trás das malhadas, quando estava cuidando das ovelhas do seu pai, para pastorear Israel, ser o pastor de Israel. E ele escreve o Salmo 23 com uma mensagem. Ele faz a ilustração, ele se entende como ovelha. Ele diz que ele sabe pastorear, ele sabe a experiência de ser pastor. Ele protegeu as ovelhas do seu pai, se colocou em situações assim, arriscadíssimas, para fazer valer o cuidado, né, a confiança do seu pai. Só que ele mostra que sabe também ser pastoreado. Ele coloca a figura de Deus, Davi, como rei de Israel, como sendo o pastor, e ele como a ovelha. E um pastor que satisfaz, um pastor que dá a ele tudo o que ele precisa, a ponto dele dizer: de nada tenho falta, porque o Senhor é meu pastor, minhas necessidades são providas, ele me faz repousar tranquilo, eu não tenho medo, porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele está comigo, eu estou consolado. Só que a partir de certo ponto, chega no versículo 5 do Salmo 23, muda a figura. Onde antes era a figura de pastor e ovelha, agora Davi enxerga Deus de outra forma. Deus continua sendo pastor, mas ele não é apenas o pastor. Davi enxerga Deus agora como anfitrião. E Davi não somente ovelha, Davi agora também é convidado para um espaço. E o salmista se coloca como alguém que está sendo convidado de bom grado para a mesa do anfitrião, para a mesa do Senhor. Naquela mesa, o que ele tem? Ele tem honra. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça. Símbolo de acolhimento. Símbolo de reconhecimento. Ele está aqui na minha mesa, o anfitrião está dizendo. Não como intruso. Não como alguém que eu só estou tolerando a presença. Ele é meu convidado. Eu quero que ele esteja aqui. Ele é recebido com alegria. Só que naquela mesa também, ele não diz: olha, coma só um pouquinho porque tem mais gente para chegar.
Davi fala, o meu cálice transborda. Ele não tem somente um pouco para provar daquilo que o anfitrião tem para oferecer. O cálice transborda, tem sobra. Não é medida controlada, é abundância. E naquela mesa, além de honra, além de provisão que transborda, o que o salmista diz que encontra nesse pastor que é também anfitrião? Bondade e misericórdia estão cercando. Ele se sente cercado, coberto por todos os lados de bondade e misericórdia. Só que não é um momento isolado. Ele já está à mesa. E ele olha confiante para o futuro. E ele reconhece, bondade e misericórdia não são somente para esse momento à mesa. Me seguirão todos os dias da minha vida. Provisão contínua. Cuidado permanente. Só que aqui parecia para a gente que já está tudo bem, está ótimo. Não tem nada melhor. Só que aí o salmista termina numa posição ainda mais excelente. Porque o nosso Jesus é muito mais excelente. Ele sabe o que a gente precisa. Ele nos dá o que a gente precisa. E ainda faz mais. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente é capaz de pensar, de pedir. No último verso do Salmo, o salmista percebe que ele é convidado para aquela mesa com honra, mas tem algo melhor. Ele não está naquela casa, naquela mesa, somente como visitante. Ele não está naquela casa de passagem. O anfitrião o recebe não para que ele prove um pouco de coisas boas, depois viva a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele conclui dizendo, habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse é o meu lugar agora. Amém. O tabernáculo do Senhor, onde a gente não poderia entrar. O lugar santo, ou o santo dos santos, que a gente não tinha acesso, estava protegido. A arca da aliança, que a gente não poderia tocar, senão a gente seria fulminado. Tudo isso falava, fiquem distantes. Isso não é lugar para vocês. Mas Davi aqui profeticamente anuncia que há lugar para nós na mesa do Senhor. Há lugar para nós na presença do Senhor. Onde a honra, onde o cálice transborda, onde a bondade e misericórdia para todos os dias das nossas vidas. E onde não é lugar de passagem, mas de habitação eterna. Glória a Deus. É a convicção que a gente pode ter hoje em Cristo. Porque o sangue dele foi derramado. Porque o véu foi rasgado. Porque a mesa da salvação está posta. Porque o pão da vida, um só. Não são 12 representando cada tribo de Israel, nenhum para cada um de nós. É um só pão da vida que é suficiente. E se coloca diante de nós. A gente não tem simplesmente acesso à presença de Deus. Meus irmãos, por conta do nosso sumo sacerdote, a presença de Deus é a nossa morada hoje e será a nossa morada eternamente. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Teremos agora, pensando nisso, Deus é perfeito. Deus trouxe esse texto exatamente